Iniciando mais uma live na matéria de português da Escola Pequeno Cidadão com os alunos do 7º ano. Hoje são 24 de agosto de 2020. Presentes Gabriel, Bruna, Lucas, Iago e Marcela, por enquanto. Então, na página 74, pessoal, a gente trabalhou preposição na última aula, a gente vai estar corrigindo. Se vocês também tiverem alguma dúvida, pode estar perguntando também. Tem assim na questão 1. Releia um trecho da Declaração Universal dos Direitos das Crianças. Aí tem aqui, eu não vou ler todo que eu já li na última aula, mas tem algumas preposições e até contração da preposição aqui destacados, né? Quando tem dos, que é contração da preposição de mais artigo os, da também, que é contração da preposição de mais artigo a, aí tem a preposição a, em, para, a, o acraseado também, que é contração da preposição a mais artigo a, tem o a de novo, preposição e de. Na letra A, qual a função das palavras destacadas no texto? Designar a quantidade Relacionar as palavras. de sequência? Não. Né? Se fosse designar a quantidade de seres em uma sequência, eu uso da vírgula. Né? Aí, relacionar as palavras estabelecendo uma ligação entre elas, sim, né? Porque se não tivesse essas preposições ou contrações, ficaria meio sem sentido a leitura, né? De uma oração ou de um texto. Expressar as características ou qualidades dos seres, não. Aí que destacar características ou qualidades vai ser adjetivo, né? Então, vai ser essa segunda alternativa que está aí. Letra B. Relacione as palavras destacadas em cada trecho ao seu sentido. Então, aqui vai falar, né? Você vai relacionar o sentido. Tem a letra A, B e C. Da Previdência Vai ficar Social, C, A, B. vai ser posse, né? Isso aqui é a questão que vai estabelecer um sentido, né? De posse. Para essa finalidade, objetivo, né? Que tem esse fim, em boa saúde, modo, né? A maneira como a pessoa está em boa saúde. Fica C-A-B. Só dar uma pausa aqui, para poder... Tem gente que chegou aqui depois que eu não vi. Eu aceitei, só que eu não vi quem foi que chegou. Iago. Foi eu, porque o ódio do outro abaixou. Ah, Aí certo. ficou baixo. Ó, pessoal, ó, eu descobri Na questão 2, pessoal, tem assim, releia outro trecho do regulamento. Tem, estes direitos serão otorgados a todas as crianças. Qual a função da preposição a nessa frase? Né? Estabelecer que todas as crianças terão esse direito. Ó, pessoal, é quando fosse assim, é para relacionar, que relacionar significa o quê? Ligar as duas palavras, né? Que é outorgardos, no caso não é nem palavras, a palavra outorgardos, a expressão todas as crianças. Então, aqui tem relacionar o termo outorgardos à expressão todas as crianças. Então, relacionar é como se fosse interligar, né? Como se fosse... isso aqui é uma relação de posse, né? Igual essa que aparece aqui na letra A, da Previdência Social. Então, outorgados a todas as crianças é porque esses direitos pertencem a todas as crianças. Então, vai ser relacionar a palavra outorgados à expressão todas as crianças. Então, como aparece aqui, né? Alguém tem dúvida em relação a essa resposta aí? Gosto de explicar para poder entender direitinho. Na letra B, tem assim, assinale a alternativa correta quanto ao emprego da preposição. Então, a primeira alternativa é a resposta, tem assim, a preposição não concorda em gênero e número com os demais elementos da oração. Então, quando é a preposição, geralmente a preposição pura em si, ela é invariável, né? Não falo das contrações da preposição, que eu vou explicar para vocês. Por que é invariável? Porque a preposição pura que aparece, né? Que vocês vão, que tem aqui uma lista na página, né? Que aparece aí, das preposições, pura, sem ser de contração, ela não relaciona, ela não concorda em gênero e nem número com a palavra, né, que diz respeito a essa preposição que está relacionada. Tem de, para, em, né, por, não, e nem se a palavra estiver no singular ou no plural, não concorda, ela vai permanecer invariável. Somente quando há a contração, algumas contrações é que vão tá relacionadas, né, a gênero e número, tá? Vai estar concordando em gênero e em número. Por exemplo, se eu falo assim, ó, caldo de cana. De é preposição e ela não varia
no caso, quando é pura. Agora, se eu falo assim, casa do Pedro, esse do já é contração da preposição, e esse do já está, no caso, já está flexionado com Pedro, que é substantivo masculino. Né? Quando é contração, às vezes vai estar concordando, vai estar fazendo essa concordância de gênero ou de número. Quando é a preposição pura, não. E tem assim, a preposição concorda em gênero e número com os demais elementos da oração? Não. Quando é pura, ela não vai concordar nem em gênero nem em número. Aí na página 75, né? Como eu falei para vocês, ó pessoal, só para poder a gente estar revisando, esse quadro aqui são as preposições puras, né? Mais utilizadas na língua portuguesa. Vai ser a, ante, perante, com, contra, trás, em, entre, para, por, sobre, desde, sob, após, sem, até e de. Essas preposições, elas não vão fazer concordância nem com o gênero e nem com o número da palavra que está relacionada, que está próxima, né? Só que quando a gente vai fazer a concordância com a contração, né? De mais a, da, de mais o, do, né? De mais aquele, daquele. De mais aquela, daquela, já vai passado para o masculino ou para o feminino, depende da palavra que está relacionada. Ou então pode também estar no plural, né? Daqueles, daquelas, né? Vai poder fazer essa concordância, tanto de gênero como de número. Preposição pura do jeito que ela aparece, não. Aqui é a palavra original, que é preposição, não pode fazer concordância, nem com gênero, nem número. Então, vamos aqui continuando. Né, essa relação que estabelece a preposição, né, de posse, modo, oposição, lugar, material, causa. Isso aqui vai depender da palavra que se aproxima, que vai estar relacionando uma palavra a um termo ou expressão, ou uma palavra a outra palavra, que vai estabelecer uma relação de sentido. Né? No caso, quando fala assim, as bonecas de Clara, aqui está relacionando as bonecas, que é o sujeito, né, ao termo que se aproxima, que é Clara, né? Então, quando fala as bonecas de Clara, está estabelecendo uma relação de posse. Quando fala ficam, que é o verbo, está estabelecendo uma relação com prateleiras, que é o objeto aqui no caso, relação de lugar, né? Ficam onde? Prateleiras. Prateleiras aqui é o lugar. Aí, quando fala prateleiras de madeira, prateleiras, que é o objeto, quando estabelece essa relação com a preposição de e está ligando com madeira, então estabelece uma relação de material, né? Matéria do que é feita também pode ser falado. Na questão 1 aqui embaixo aparece assim: algumas palavras são formadas pela união de uma preposição e um artigo, que é chamado de contração. Observe as palavras destacadas nesse trecho do regulamento. Aí tem direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade, certo? Aí aqui temos, né? Quais são as preposições e os artigos que formaram essas palavras? Quem respondeu aí? Preposição a mais artigo o e preposição de mais artigo os. Isso. Certinho, pessoal. Aqui, ó, como a Bruna falou, ó. Você pode colocar ao, né? Que é a palavra ao é formado do artigo, da preposição a mais artigo o, e dos é formado da preposição de mais artigo os, né? Aparece aqui a resposta, ó. Na palavra ao, a preposição a mais artigo o, ponto e vírgula. Na palavra dos, é a preposição de mais o artigo os, né? Vai estar assim a resposta. Vocês conseguem enxergar daí? Para poder estar corrigindo? Uhum. Sim. Certo, então vamos aqui continuar. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouco para melhorar mais ainda. Aí temos aqui, continuando, né? Vocês estão corrigindo aí? Vocês me falem alguma coisa aí, porque eu vou dar sequência, viu, pessoal? Eu terminei de corrigir já. Então vamos lá. Eu não terminei, não. Ah, mas aqui aparece, viu, Iago? Que dá para aparecer ainda. Letra B. Em qual dessas palavras não há alteração na forma da preposição e do artigo? Quer dizer, quando a gente uniu as palavras, Ao. né? Não houve mudança nenhuma, só fez unir, né? Então, é a palavra ao, né? Do jeito que aconteceu aqui, na palavra ao. Isso aí é a combinação. A combinação é quando a gente une uma palavra, né?
que é de uma classificação com outra, e só une na escrita, e não muda nada na questão da escrita. Quando é contração, às vezes vai ter alteração, pode ser tirado, né, suprimido alguma letra, assim, alguma coisa, e vai mudar um pouquinho, quando a gente une as palavras. Aí, vamos aqui, continuando, né? Iago, eu posso seguir aqui, ou ainda está corrigindo? Pode. Então, vamos lá, pessoal. Ó, lembrando também que depois, assim que eu posso, assim, no meu tempo, eu mando o print das correções para vocês sabem, né? Aí, aqui, ó, eu vou só para poder a gente estar revisando as preposições unem-se a outras palavras formando um único termo, que a gente pode ter a combinação ou contração. Na combinação, como está escrito aqui, as palavras se unem e fica da mesma forma que é escrita e lida, né? Aqui, por exemplo, aonde, né? Vou aonde você quiser. Aqui realmente está, aqui quando fala esse aonde, que é a combinação, está estabelecendo uma relação de lugar, né? Aonde, vou aonde, né? Que lugar você quiser, né? Então, aonde é a combinação, porque uniu a preposição a mais o advérbio de lugar onde, formou aonde, né? Na contração, a gente vai unir preposições com outras palavras e vai ter alteração da escrita e também da leitura, né? Não fala de som, é na leitura e grafia na escrita, né? Por exemplo, né? Nesse, não nado nesse rio. Nesse, quando a gente coloca aqui essa contração, também está estabelecendo uma relação de lugar. Não nado onde lugar, né? Nesse é a contração da preposição em mais o pronome demonstrativo esse, né? Aí fica nesse. Vai mudar, né? Ao invés de colocar em esse, né? Que fica até estranho na leitura, vai ficar como se esse em fosse transformado em N. Aí fica nesse, né? Aí fica uma contração, porque vai mudar tanto na forma de ler como de escrever, e vai ter também um valor de uma preposição, né? E vai estar estabelecendo uma relação de lugar com as palavras, com os termos que estão ligados. Na combinação também vai estabelecer uma relação, como no caso também, no sentido, na função realmente da preposição, tanto na combinação como na contração. Na próxima página, pessoal, aqui vai ter só aqui o quadro que eu expliquei para vocês, que essas junções, né, que vai formar a contração, que vai mudar um pouco tanto a forma de ler como de escrever, né, com advérbios, com artigos definidos, indefinidos, com pronomes demonstrativos e pronomes pessoais, né? Seria interessante vocês, quando tiver fazendo atividade, né, quando eu for passar uma atividade de revisão mesmo, vocês estarem voltando para essas páginas, para poder, não é difícil, não, eu não estou falando para vocês memorizarem isso aqui e gravar, não. É só vocês saberem, por exemplo, né? Disto é o quê? É contração de que palavras, né? Para a preposição de mais o pronome demonstrativo isto, que é invariável, fica disto. Aí vamos lá para a próxima. Essa aqui da crase, que a crase é uma contração, porque a contração, né? Vai ser marcada pelo esse acento grave de crase, né? Que é virado para a esquerda, é contração porque a gente vai unir a preposição a com o artigo feminino a. Então, para a gente não escrever esse a repetido, a gente vai colocar o a com a crase. Quando a gente lê, é bom a gente fazer essa pronúncia, né? Como se fosse esse a repetido. Na leitura, não. Tipo, vou à Bahia, curtir uma bela praia. Entregue isto. Aqui, no caso, a crase foi a contração da preposição a com o pronome demonstrativo aquela. Entregue isto àquela moça. E o outro, comecei a dar valor àquilo que faço. Né? No caso aqui, está colocando a contração da preposição a, mas aqui não vai ser o artigo, vai ser o pronome demonstrativo aquilo, que é invariável. Aí, continuando aqui, na página 77, tem questão 2. Releia outro texto da Declaração Universal dos Direitos da Criança. Aí tem a sociedade e as autoridades públicas terão a obrigação de cuidar, especialmente do menor abandonado ou daqueles que careçam de meios adequados de subsistência. Nós temos aqui, nesse trecho, destacado duas contrações de preposição
né? Do, que é contração da preposição de mais artigo o, daqueles, que é contração da preposição de mais pronome demonstrativo aqueles na terceira pessoa do plural, né? Aí vamos lá. As palavras em destaque são formadas pela união de qual preposição em quais outras palavras? Acabei de falar, né? Vocês responderam De dessa... mais aquele e de mais o. Aqueles, né, Lucas, no plural, né? De mais aqueles. Uhum. Seria bom vocês colocarem também da forma que eu expliquei aqui, ó, e também da forma que está escrita, ó. Do, 2 pontos. Preposição de mais artigo o. Aí pode colocar ponto de segmento ou ponto e vírgula, né? Para separar a próxima resposta. Daqueles, 2 pontos. Preposição de mais pronome demonstrativo aqueles, né? Se vocês quiserem colocar, é até bom para vocês memorizarem isso aí, né? Na letra B, elas são formadas por combinação ou por contração? Justifique sua resposta. Contração. Por contração. Os Pode ler. Porque une mais. Os preposições. Porque eu coloquei bem assim a pro. Pode ler. Porque Porque as mas tem preposições diferença. ligam-se o atrado pelas ocorre a alteração de som e Terminou, Lucas? Eu não entendi direito o que tu falou aí. Gabriel, Aí. lê o seu aí. Contração. 2 pontos. Porque unem-se, mas tem diferença no som e na escrita. Ó, no caso aí, O meu tá a mesma coisa de Gabriel, só que com palavras diferentes, pronto. ó, pessoal, aqui no caso seria interessante vocês explicarem, certo? Aí no caso aqui, ó, tem que contração, aqui tá escrito, ó. Aí, pronto, no meu eu botei bem assim, ó. As preposições ligam-se a outras palavras e ocorre alteração de som e escrita. No caso aí, o que está faltando no seu, Lucas? Quando ao invés de colocar outras palavras, você coloca, houve a junção, né? A junção quando juntou as palavras, que é o artigo mais o pronome. Entendeu? Para você completar isso aí. Beleza. Aí tem escrito aqui, contração, vírgula, pois houve perda de partes ao juntar a preposição com o artigo ou pronome. Deixa eu pausar. Certo. Ó, aí, pessoal, continuando aqui, temos aqui na questão 1, que é sobre locução prepositiva. A locução prepositiva, relembrando, é quando a gente vai unir outras palavras, né, separadas. Não é quando une para formar uma palavra só. É quando a gente une algumas outras palavras com a preposição e vai estabelecer uma relação, um novo sentido, certo? Vai ser formado por mais de uma palavra. Lembra, vocês estudaram locução verbal, que é quando une dois verbos, que é um verbo auxiliar e um verbo principal, que tem um valor de um único verbo, né? Quando tem locução adjetiva, quando a gente vai unir uma palavra com outra que tem um valor também de adjetivo, né? Quando fala amor de mãe é locução adjetiva, né? Carne de boi é locução adjetiva, que tem um valor também de adjetivo. Locução prepositiva vai ser parecido, né? Só que vai unir outras palavras com a preposição. Agora elas vão ficar escritas separadas, que vai ter o valor também de preposição e vai estabelecer uma relação de sentido. Aí tem releia mais um trecho do regulamento. Aí tem aqui, as sociedades e autoridades públicas se esforçarão para promover o exercício deste direito. Aí tem para, né? Com que sentido a preposição para foi empregada nessa frase? No caso aqui, que sentido foi que ela estabeleceu? Quem respondeu? Sentido de finalidade. Isso. Quem mais votou aí? Colocou semelhante aí o que o Lucas colocou. Aí tem escrito aqui, ó, com sentido de propósito ou finalidade, né? Essa aí vai ser... É por isso que eu coloquei para vocês, pessoal, aquela explicação no caderno, né? Principalmente quando fala assim da questão da relação que a preposição estabelece, porque aí o livro traz pouca coisa para vocês realmente perceberem o sentido que a preposição ou contração, combinação da preposição, locução prepositiva estabelece quando vai relacionar uma palavra
a uma outra palavra na frase, na oração, a um termo, né? Que vai estabelecer uma relação de sentido. Na letra B, que expressão poderia substituir a preposição para nesse trecho sem alterar o sentido? A fim de. Acerca de. Acerca de, vamos ver, ó. A fim de, essa locução prepositiva a fim de também tem um sentido de finalidade, como se fosse assim, ó. A sociedade, se eu lesse para poder substituir aqui em cima, né? A sociedade e as autoridades públicas se esforçarão a fim de promover o exercício deste direito. Sim. Então, vai ser essa aí. Ao invés de, não vai estabelecer sentido de finalidade, vai ser de ideia contrária. E em vez de também de ideia contrária. Acerca de é como se fosse falando sobre ou a respeito, né? A fim de que é a correta, né? Estabelece essa função de finalidade. Continuando aqui, pessoal, na próxima página. Tem aqui, complete as orações de acordo com o que está acontecendo em cada cena, empregando uma das preposições abaixo. Tem sobre, com, a e de. Tinha que ser correto. Aí tem aqui, né? As cenas, e você ia colocar a preposição correta. Essa aqui é fácil. Aí temos aqui, os estudantes falaram, né? Com o diretor, vai ser com. Os estudantes falaram, né? Eles estão conversando a respeito de alguém, né? Sobre o diretor. Aí temos aqui, continuando. Né? Aí tem aqui a imagem do ônibus. Quando aqui vai falar, os cantores vieram a Campinas, eles estão chegando, né? Via Campinas. Quando estão saindo, os cantores vieram de Campinas. Então, vai ficar... Isso, vai ficar assim a resposta. Questão 2. Escreva qual a relação estabelecida pelas preposições nas orações a seguir. Foi ao cinema com a mãe. Com alguém, estabelece a relação de companhia, né? Companhia. Depois, letra B. Cantou um hino com muito ânimo. Alguém respondeu aí? Eu botei causa. Aqui no pessoal, no caso, vai ser modo, viu? Ou maneira, ó. Relação de modo, né? Depende do livro, modo, né? A gente vai botar mais assim, parecido com os advérbios, que fica mais fácil para lembrar. A essa hora já tinha saído de casa. Esse dia estabelece a relação de quê? Lugar. Lugar. Né? Relação de lugar. A torcida gritava de felicidade. De modo? Causa. Causa. A torcida gritava de felicidade, vai ser relação de causa. Né? Vocês podem estar corrigindo aí. Letra E. As músicas do primeiro disco foram as mais aplaudidas. Causa. Essa aí, pessoal, vai ser relação de posse, viu? Relação de posse. Certo? Aí nós já corrigimos aí, pessoal, essa atividade toda, não é isso? Aí agora, vocês coloquem lá no comecinho da página 74, correção coletiva com a data de hoje, né? Hoje que é 24/8/2020, né? E aí depois a gente vai passar para o próximo assunto. Quando vocês terminarem de colocar, vocês vão para a página 87 aí do módulo 2, viu? Página 87. Tem alguém corrigindo essa aí ainda, pessoal? Tô terminando. Eu vou dar uma pausa aqui na gravação para não ficar longa. Aí vocês me dão ok quando termine. Aí tem aqui a acentuação de ditongos abertos e hiatos. Quando se fala de ditongo e hiato, é um encontro vocálico, ou seja, encontro de vocais em palavras, né? De vogais que a gente vai ter de ditongo e hiato vai ser o encontro de duas vogais. Isso aí vocês aprenderam no passado, no 6º ano.
Ditongo e ato, duas vogais juntas da mesma palavra. Só que o ditongo vai ser um pouco diferente do hiato, porque o ditongo ele vai ficar junto na mesma sílaba as vogais, as duas vogais. E no hiato, quando a gente separa a sílaba das palavras, essas duas vogais vão se separar, vai ficar em sílabas separadas. E a gente vai ver também a questão da regra de acentuação, porque dessas duas vogais, né, às vezes vai ter um som mais aberto e vai receber um acento. E a gente vai ver que essa regra de acentuação vai ter a ver com a tonicidade das palavras da sílaba tônica, que vocês também reveram ano passado, que é das palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Mas no caso aqui do ditongo, a gente vai ver que vai ser mais para a questão da penúltima ou última sílaba. Aí tem assim, ó. Primeiro a gente vai para a explicação aqui embaixo, na página 87, que temos assim, ó. Na língua portuguesa, são acentuadas as palavras oxítonas, ou seja, que a última sílaba é a mais forte, terminadas em ditongo de pronúncia aberta, ou seja, quando a gente pronuncia essa palavra, a primeira vogal que está junto à outra, ela vai ter um som mais aberto, mais forte, ditongo aberto, ei, oéis, el, oéus, ou oi, oais, como em papéis, chapéu e herói. Então, oxítona porque a última sílaba tônica. Eu vou colocar aqui para vocês também aqui alguns exemplos. Deixa eu colocar aqui, eu vou compartilhar no Word. Seria bom também, como na outra aula, né? Vocês copiarem essa explicação no caderno. Então, tem aqui a acentuação dos ditongos abertos e hiatos. Oi. Depois, então, a senhora manda. Eu mando pra gente copiar. Eu mando para vocês. Pra gente copiar no caderno. Isso. Então, pessoal, ó. Então, o que é primeiro para a gente saber aqui de tudo, ó, para vocês relembrarem que no livro de vocês aí não tem revisão de ditongo e hiato, não. Então, eu vou revisar aqui com vocês primeiro. Então, o que é ditongo primeiro? Ditongo é quando vai aparecer, né, duas vogais unidas e permanecem na mesma sílaba. Separado, mesma sílaba, né? Então, para a gente perceber aqui, o que é ditongo, né? Duas vogais unidas e que permanecem na mesma sílaba. Então, vou colocar aqui exemplos, ó. Exemplos, né? Não vou colocar acentuadas, não. Vou colocar ditongo no geral, né? Vou colocar aqui. Dourado, né? Por que dourado é ditongo? Ó, apareceu as vogais juntas, ou, não é isso? Aqui eu vou destacar aqui, ou. E é ditongo porque quando a gente separa a palavra em sílaba, ela permanece junta, essas duas vogais, ó. Do, ra, do. Então, elas permaneceram juntas, ó. O ou que estava junta, permaneceu junta, certo? Então, essas duas vogais continuaram juntas. Vou colocar aqui, ó. Maneira, por exemplo, ó. Maneira. Maneira, as vogais que aparecem juntas, ei, não é isso? Então, é ditongo. Por que também é ditongo? Duas vogais, mas quando a gente vai unir, quer dizer, quando a gente vai separar essa palavra em sílabas, as vogais permanecem juntas, né? Ma, nei, ra. Então, ó, o ei que estava junto na palavra, ela vai permanecer junta, ó, na mesma sílaba, certo? E hiato, o que é hiato? Hiato, nós vamos ter também a união de duas vogais da mesma sílaba, só que ao separar, elas vão aparecer em sílabas, né, separadas uma da outra, essas vogais. Então, ó, duas vogais juntas na palavra, né, mas ao separar esta palavra, elas, né, no caso, né, as letras, né, no caso que são as vogais, vou botar aqui entre parênteses para vocês entenderem melhor, né, vogais ficam em sílabas separadas. Né? Então,
o hiato é quando a gente vai ter as duas vogais aparecem juntas, mas quando a gente vai separar essa palavra em sílaba, elas vão aparecer em sílabas separadas. Exemplo, saúde, né? Saúde vai aparecer o AU junto, né? Mas quando a gente separa essa palavra em sílaba, ó, o A e o U vai ficar em sílaba separada. Saúde. Opa, ficou fora de ordem aqui. Saúde. Então, o A que antes aparecia junto na palavra, quando a gente separa essa palavra em sílaba, essas vogais vão acabar ficando em sílabas separadas, certo? Aí, ó, o A. Aí, vou colocar aqui, ó, outro exemplo, né? Magoado. Magoado apareceu o O junto, ó. Só que quando a gente separa a palavra em sílaba, esse O e o A que estava junto vai ficar em sílabas separadas, né? Então, aqui, ó. Magoado. Então, ó, o O e o A que apareceu juntos, agora apareceu em sílabas separadas. Certo? Vocês aqui, ó, relembrando, isso aqui é coisa que estuda nos anos anteriores. O ditongo e hiato, vocês perceberam aqui a diferença? Ó, ditongo, duas vogais juntas que vão continuar juntas na mesma sílaba. Hiato, duas vogais que aparecem juntas na palavra, mas ao separar em sílaba, essas vogais vão aparecer em sílabas separadas, ó. Vocês conseguiram aqui entender direitinho a questão do ditongo e do hiato? Hein, pessoal? Sim. Certo. Aí agora a gente vai estar revendo a questão da sílaba tônica. Eu tenho menos de um minuto aqui com vocês, mas eu vou chamar outro link, viu? Assim que encerrar aqui para vocês voltarem, certo? Então, na questão aqui, falando das palavras oxítonas, né? Que a gente está vendo aqui primeiro. As palavras oxítonas, na questão tanto do som mais forte, como na questão da palavra que vai receber o acento naquela sílaba, né? Então, vai ser a última sílaba tônica. Com acento ou não? Última sílaba tônica da palavra. A gente contando de trás para frente, certo? Então, aqui eu vou colocar exemplo de palavras